Bem-vindo ao Comigo Pode, o podcast onde você pode tudo, quase tudo, tá? Assim, você pode ser feliz, você pode ser livre, você pode tudo, só não pode matar e roubar. O restante a gente debate tudo, conversa tudo e a gente fala de temas importantes, polêmicos ou não, enfim. Depende muito, porque cada assunto a gente quer ouvir os diferentes lados da história. E hoje a minha convidada é ninguém mais, ninguém menos que Teresa Castro. Ela que é especialista em direito autoral e inovação para o mercado editorial. E o que a gente vai falar no programa de hoje? Como a tecnologia está transformando o mercado editorial, a forma como as pessoas consomem o livro, né? Tem gente que adora comprar o livro, eu mesmo adoro o cheiro do livro. Mas muita coisa está mudando nesses últimos tempos e as pessoas estão, sim, de fato, consumindo mais e-book, audiobook e isso aqui é só a introdução do assunto, que agora tem até inteligência artificial na roda, né, Tê? É verdade. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, amigo. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Então, é verdade. Hoje a gente tem várias formas de consumo do livro. Então, o digital vem crescendo bastante. É engraçado porque a gente tem 10 anos de livro digital no Brasil, e-book principalmente. Mas ele não teve tanto espaço na mídia, no mercado mesmo, tanta atenção quanto deveria nos últimos anos. Com a pandemia, isso mudou bastante. O consumo de livro digital também mudou bastante. O consumo literário como um todo. As pessoas voltaram a ler e ler muito. Porque precisava de uma distração e o livro sempre é um grande amigo. Mas a gente tem também o mercado de audiobook crescendo. Já é uma realidade fora do Brasil, mas aqui vem muito forte lá fora, né? Sim, muito forte lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Mas agora a gente está criando esse mercado aqui também. E as várias formas de ler, não só no físico, elas são complementares sempre. E também temos a questão polêmica da inteligência artificial, que, de um lado, aumenta a possibilidade de produção, principalmente quando a gente está falando de narração de audiobook, que é uma produção mais cara, com mais tempo para você fazer. Mas também vem com o outro lado do direito autoral, como isso é processado pelo consumidor, entre outras coisas. Antes da gente você já deu essa intro aí, a gente vai esmiuçar esses pontos todos. Deixa eu acrescentar aqui, a Teresa também ela é advogada e trabalha em um aplicativo de livros digitais. Então tem toda essa experiência já, inclusive daqui a pouco ela vai falar sobre a viagem que ela fez a Israel, justamente para entender o que está mudando, né? E para quem não sabe, Israel é um polo importante de tecnologia, né? As pessoas desconhecem um pouco disso, mas a gente já fala sobre a viagem. Voltando para essa questão, você falou da pandemia, né? A pandemia, de fato, transformou muitos setores, muitas. Eu tenho certeza que foi um divisor de águas muito importante para a humanidade, né? E um dos segmentos, como você bem colocou, foi a questão do consumo de livros. O livro, a gente tem um debate, acho que é muito importante, e a gente já ouviu isso, é que o livro é muito caro. O livro, ele não é acessível para todos. E aí, se você pensar na população menos favorecida, um livro R$70, por exemplo. Outro dia eu fui num lançamento, comprei o livro, nem perguntei o preço. Fui comprar o livro, né? Sou educadinho, né? Aí eu fui comprar o livro, R$70. Eu falei, moço, quantos gin eu não tomava aqui? Tem o digital, não? Não, brincadeira. E aí eu falei, não, vou comprar e tal, porque eu tava no evento. E é gostoso, eu gosto realmente mais do papel do que eu tenho Kindle e eu não me adapto. Eu leio assim, tá ali. E aí eu pergunto pra você, a tecnologia, ela rompeu um pouco dessa barreira de forma legal? Porque depois a gente entra numa outra questão, que é a ilegalidade dos materiais que são divulgados. Mas, na sua visão, nesse olhar de inovação, a tecnologia rompeu essa barreira? Sim, com certeza. A primeira coisa é que o livro, embora a gente tenha a percepção de que ele é caro, ele não é caro. Ele tem muito benefício
inclusive, tributário no Brasil, que é um dos países que incentiva a cultura. Mas sim, rompe barreiras. Por quê? Porque a gente tem os players hoje, os players que trabalham majoritariamente com livros digitais. Um dos exemplos é o aplicativo onde eu trabalho, que faz com que os livros cheguem a mais pessoas. Então, se você tem um celular na mão hoje, muito provavelmente você tem acesso a livros gratuitos ou por assinatura, numa assinatura acessível para você. E aí a gente está falando de vários modelos, né, de consumo, como o streaming, que é muito parecido com grandes marcas que a gente sabe mais para o vídeo, como Netflix, é a mais conhecida. Mas a gente tem isso também para os livros. Então, você tem acesso de forma legal aos livros para você ler de uma forma prática, acessível, que você pode utilizar tanto para o seu entretenimento quanto para o seu crescimento pessoal, porque o livro é uma grande ferramenta de desenvolvimento também. Então, sim, tecnologia faz com que rompemos as barreiras, estamos rompendo as barreiras de acesso, que é um problema muito grande no Brasil, não só em relação ao poder aquisitivo das pessoas, mas porque a gente não tem livraria em vários lugares do Brasil. A gente está muito acostumado a pensar no eixo Rio-São Paulo, onde é muito normal você ter, né, uma livraria, um sebo e etc. Em vários lugares do Brasil você não tem isso. Então, a tecnologia é a forma como os livros vão chegar a essas pessoas. Faz muito sentido isso. Quando eu falei da questão do livro, né? Do valor do livro, é porque tinha muito comentário sobre isso, né? Tanto é que teve uma época em que a taxação do livro veio no sentido de, não, vamos aumentar o imposto do livro, né? Tipo, surreal. Mas, de fato, o ganho que se tem, enfim, na leitura, no livro... Isso é inquestionável, né? Agora, de fato, para quem realmente não tem condições, para ter acesso àquilo, você tem que romper essas barreiras. E a tecnologia faz isso, como você bem explicou aí. Nessa questão de inovação, a gente tem um ponto muito importante. Falamos basicamente do livro físico e agora a gente ingressando para o livro digital. Tenho várias perguntas. A primeira... As pessoas estão lendo mais o livro digital. Não que elas estejam lendo mais o livro digital, mas o livro digital entra como um complemento de consumo. Então, quem é leitor, ele não deixa de ler no físico. Mas ele vai ter o complemento digital. Nem sempre você vai conseguir adquirir todos os livros que você quer no formato físico. Então, você vai para o digital, onde você tem uma acessibilidade, inclusive, de custo muito melhor. Sim, a questão do custo. E ler mais também no digital. Agora, o digital é uma grande porta de entrada para o não leitor. Principalmente quando a gente está falando de formatos distintos. Então, quando você tem um livro curto, por exemplo, que é uma das coisas que a gente desenvolveu, um livro bem pequenininho, tanto em texto quanto em áudio, você faz com que o não leitor tenha uma porta de entrada para o hábito de leitura. Então, ele pode consumir aquele conteúdo de uma forma muito fácil, uma vez por dia, com 12, 15 minutos de áudio, ou uma leitura também mais ou menos nesse tempo, de mais ou menos umas 4 páginas ali. Então, é muito rápido de você consumir, não vai te onerar e vai te criar o hábito. Disso, você migra para um conto. Daí, você pode ir para um livro um pouco maior. Então, você cria esse hábito. Porque o hábito de ler é uma coisa que se cultiva desde a infância. Sim. Mas muitas vezes a gente não tem isso no país. Não porque as pessoas elas não leem ou não gostam de ler, mas porque elas não têm o acesso. Então, a tecnologia resolve esse problema. A tecnologia ajuda na formação dentro da escola também. Sim, muito importante. E hoje, todo mundo, a maioria das pessoas... Tem um celular. Tem um celular. Independente de se ele é ótimo, incrível, você consegue ler. Exatamente. Então, isso... Ouvir. Ou né? ouvir. Então, isso ajuda na acessibilidade e na formação do hábito. E aí, você consegue ter uma população leitora maior por conta disso. E o audiolivro
é um dos grandes caminhos para você também ter acessibilidade para quem tem alguma deficiência, né? Não consegue ler no digital ou não consegue ler no físico também. Porque algumas pessoas têm baixa visão, por exemplo. No digital, você aumenta a letra. E você tem um audiobook. Você está falando disso, não é só uma questão de deficiência. Às vezes, até quem não sabe ler se interessa em ouvir o Exatamente. audiobook. Então, ele rompe muitas barreiras, né? Mais ainda que o próprio livro, o e-book, né? Mais do que o e-book. Com certeza. O audiobook traz muita possibilidade, inclusive, de interesse pelo livro. Porque dentro de um audiobook você tem possibilidades que você não tem no texto. Você consegue inserir sons, você consegue pôr uma música para abertura, você usa diversas vozes. Então, é uma interpretação, né, que a gente tinha no passado, no rádio, na época da avó, aquelas rádios novelas, que chamava muito a atenção das pessoas, porque era o entretenimento que elas tinham, né? E as novelas fazem também muito esse papel quando vem a televisão, né? E a acessibilidade da televisão também, né? Porque não era uma coisa tão acessível no início. Sim, é verdade. E hoje a gente tem a tecnologia, o acesso ao livro, tornando ele muito acessível, muito prático de ser consumido. E com todo esse romper de barreiras. Então, você tem o interesse também das pessoas, inclusive de uma criança. Hoje a gente tem tanto problema das crianças que ficam consumidas pela tela, os jogos, etc. Sim. Por que você não pode criar um momento com seu filho de ouvir um audiobook infantil? Com uma música, com uma voz diferente, fazendo os personagens. É um momento em família também. Então, o livro e a tecnologia trazem diversas possibilidades. E a leitura e a audição, né? Quando você está ouvindo o audiobook, ela cumpre o papel dela, que é estimular a imaginação. Exatamente. E isso é muito, muito, muito gostoso. Porque você começa a criar... como que é o personagem, como que é aquilo. Porque você está ouvindo, mas a cabeça está criando isso. Eu acho que estimular essa... Não sei se eu posso falar que é uma interpretação do que está acontecendo, mas eu acho que sim, né? Porque você está tentando fazer uma leitura. Abriu a porta, aí vem o efeito do audiobook, aquela porta de castelo se abrindo. Você já imagina o castelo, subiu a escada. Como será que é a escada? Vem, né? Então, eu acho que isso, tanto no e-book, quanto no livro impresso, quanto no audiobook, se cumpre esse papel, como se tinha na época das telenovelas, né? Então, aliás, radionovelas. Então, isso é muito enriquecedor para quem tá ali naquele exercício, né? E você faz essa provocação será que o pai e a mãe não pode parar ali 15 minutos no final do dia para estimular isso, né? Que é um hábito que a gente sabe que faz diferença. Sim, e também porque o livro, contar histórias é sempre uma forma de você aprender, de você enriquecer o seu senso crítico. E o livro faz isso, é muito importante. Hoje a gente tem um consumo muito diferente das coisas, né? E o livro às vezes fica muito de lado. A gente precisa desse estímulo para criar essa geração leitora cada vez mais. Nunca esquecer da geração leitora, né? E o audiobook está aí para fazer isso também. É uma forma de consumir uma história, de você aprender com ela. E quando a gente chega na fase adulta também, os livros são uma forma da gente aprender com o outro. Porque é o registro da experiência. A história perpassa pelas obras. Exatamente. Qual é o começo, né, do livro? É registrar o que aconteceu, as histórias das pessoas, o que elas viveram, para que outras possam aprender também com elas. Então, o livro traz isso. Você hoje, se você quer aprender alguma coisa, é claro que a gente tem muita coisa na internet, né? Mas o melhor jeito de você fazer isso é o livro. E o livro também está ali dentro dos players, dos aplicativos, no seu celular, para que você possa fazer isso de uma forma legal e de uma forma saudável, né? Acessível, fácil, prática, com pouco tempo. Então, não existe uma desculpa para você não ler. Você tem todos os recursos para fazer isso hoje. É verdade. Tá ali, né? Tá mais perto. Até para quem estava distante, isso tá cada vez mais perto. E tende mesmo, né? Tenho várias perguntas.
e eu vou puxar para a questão do audiobook. Você falou que lá fora ele é muito mais consumido, principalmente nos Estados Unidos. Essa aproximação do audiobook, eu confesso que eu ainda tenho uma certa resistência, tá? Vamos por partes. Mas, no seu ponto de vista, por que há esse boom lá nos Estados Unidos? E se o audiobook acaba se tornando uma ferramenta, por exemplo, você está no trânsito, tô ouvindo um livro. É exatamente isso. O audiobook, ele tem como tudo na leitura, você tem uma jornada de hábito. Então, as pessoas acham que elas vão pegar um audiobook gigantesco e vão começar a ouvir isso lavando louça e na primeira elas vão conseguir se concentrar. Isso não acontece nem quando você está ouvindo uma música. Faz sentido. Então, no começo, você precisa pegar alguma coisa. Primeiro, que seja confortável para você. Que seja pequeno. E depois ir evoluindo. Uma coisa que funciona muito bem e que a cabeça da gente entende muito é você ouvir um audiobook segurando o livro. Porque a sua cabeça entende que você está lendo. E faz com que você preste atenção na história. E Mas depois como disso... assim? Como assim? Eu pego... Pega o Não livro precisa na ser o mão. mesmo livro Não que eu tô precisa ouvindo. ser o mesmo livro. Gente, que bizarro. Pega o livro na mão e começa a ouvir o audiobook, um pequeno. Você vai ver que você vai prestar mais atenção. Você vai absorver mais o que está sendo falado. Nossa, que curioso. É uma coisa da nossa cabeça. É exatamente isso, para o seu cérebro entender que você está fazendo uma leitura. E depois disso, quando você pega um pouquinho mais de hábito, ou seja, você pode evoluir para um audiobook um pouco maior e etc. Até começar com um podcast e migrar para o audiobook, é também um bom caminho. Você consegue, depois disso, sim, lavar sua louça ouvindo um audiobook, limpar a casa ouvindo um audiobook, dirigir ouvindo um audiobook e enriquecer o seu conhecimento nesses momentos que a gente, principalmente em grandes cidades, está preso à rotina, aquilo que a gente precisa fazer, ou no trânsito, no deslocamento, esperando uma consulta, enfim, você consegue fazer isso, ouvir o audiobook e enriquecer ali a sua experiência, né, o seu conhecimento, se aprofundar em algum assunto ou até se entreter mesmo. Mas a gente tem esse boom nos Estados Unidos exatamente porque isso já acontece lá há muito mais tempo. Então, toda inovação, digamos assim, todo novo formato, ele tem um tempo para ser aceito. O mercado editorial, as editoras, são empresas normalmente de muitos anos, né? Um mercado antigo. Então, existe também a abertura à aceitação do novo. A gente fez esse trabalho, viu esse trabalho acontecendo no mercado com o e-book. Há 10 anos atrás, existiram muitas pessoas que tiveram que convencer as editoras que valia a pena elas lançarem os livros delas, tanto no formato físico quanto no digital. Hoje é muito difícil você não ter uma editora que faça isso, que lance os dois formatos. Sim. E no futuro a gente vai ter a mesma coisa com o audiobook. É uma consolidação do hábito de leitura do mercado. Faz sentido. Mas ainda há resistência não só na questão do e-book, porque, como você bem falou, já tem hoje não há editora que não faça, mas há resistência com o audiobook, há resistência com essa transformação que não é só o mercado editorial que vem passando, né? Pro digital ainda há, de alguma forma, você acha que há essa resistência? Ou já há esse olhar multimídia, que eu acho que acho que é a palavra, né? Sim, esse olhar multimídia tem vindo muito mais do leitor. O leitor já entende que eu posso começar a ler um livro no físico e aí eu quero pegar o ônibus para ir para algum lugar e aí eu vou ouvir no mesmo lugar que eu estava, eu termino de ouvir e aí eu tô numa consulta, eu vou ler no digital porque eu tô com meu celular. Então, o leitor, ele tem esse entendimento mais amplo. O mercado, ele ainda tem uma certa resistência na produção. Por quê? Porque o mercado de audiobook, ele ainda está acontecendo. E muito através dos players. O grande gigante, ele ainda não trabalha com audiobook no Brasil.
Então, a gente tem os outros players que estão aí lutando para chegar ali perto e fazer com que esse mercado aconteça. Mas hoje o audiobook, sim, ele vale a pena em termos de negócio para as editoras. Já existe uma alternativa para isso se pagar, digamos assim. Né? E a gente tem, sim, alternativas para venda desse audiobook. Por que o mercado resiste um pouco? Porque o audiobook, diferente do e-book, que você consegue fazer isso hoje por um valor mais acessível, né, de produção, o audiobook ele ainda tem um custo. E aí entra muito a narração por inteligência artificial também. Que é o que a gente vai puxar aqui. Tem já essa polêmica com a inteligência artificial de várias formas. Recentemente, nós tivemos uma capa de livro feito por uma inteligência artificial. A gente tem várias coisas acontecendo nesse sentido e muita gente está se incomodando com isso. Outro dia mesmo, estava num curso e a gente precisava encontrar uma palavra, uma frase, na verdade, que fosse muito... que juntasse a informação que a gente queria com termos mais buscados. E aí, a gente usou o ChatGPT para jogar ali e ver o que ele falava. Como você enxerga essa conexão entre a inteligência artificial com o mercado editorial? Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir as pessoas em nenhuma das fases do mercado. Hoje a gente tem, inclusive com o ChatGPT, que você citou, alguns livros já criados pelo ChatGPT como autor, né? Porque você tem como dar esse direcionamento. Mas nunca vai ser igual à criatividade de um ser humano. A criação não vai ser a mesma, né? Mas a gente precisa sempre ver a tecnologia, as inovações, as coisas novas que acontecem como um aliado. Então, como é que eu posso usar aquilo ao meu favor? E a inteligência artificial vem, principalmente para o audiobook, dessa forma. Por quê? Porque quando eu tenho um estúdio, eu tenho uma narração humana, eu tenho também um tempo maior de produção para começar. Sim, faz sentido. Eu preciso de mais recurso para fazer essa produção desse livro. Então, o gasto é maior. Quando eu tenho uma inteligência artificial, primeiro, eu consigo produzir esse livro em 2 horas. Já facilita muita coisa. Porque você pensar no processo de criação do autor, nossa... Exatamente. Você enxuga um processo... Exatamente, mas assim... de meses para horas. Basicamente, eu vou ter o livro que é de um autor, de uma pessoa. Mas eu não vou ter um narrador humano ali. Em 2 horas eu faço a narração. Só que eu não deixo de precisar das pessoas, porque eu preciso ter uma preparação para essa produção. Então, alguém vai ter que sinalizar todas as questões que são importantes ali. Sim. E eu também preciso... Eu fiz uma falhinha aqui, Eu também preciso ter uma revisão disso. Porque o robô, ele tem limitação, né? Ele é inteligência, mas não é uma inteligência humana. Então, ele fala hoje uma língua só. Então, quando você tem uma palavra estrangeira, você tem que ensinar ele a falar aquela palavra. Ou então mudar a língua, porque ele fala uma língua só, uma vez... uma língua, depois a outra. Então, é uma de cada vez. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. E aí, quando você... entrando nisso, né? Você tá trazendo esses pontos aí. Por exemplo, na questão de uma capa de um livro. Eu vi alguns comentários, e não foi só aqui no Brasil. Já tiveram outras, né? A mesma coisa foi feito, acho que um redesenho de quadros famosos pela inteligência artificial e tal. E aí a galera fala assim, mas isso tira o trabalho, por exemplo, de um pintor, de um designer, de um não sei o quê e tal.
E aí você falou, não, acho que isso não vai acontecer, porque você precisa dar o direcionamento. Óbvio, gente, o ChatGPT ele não sai pesquisando. Ó, acordei hoje, vou tomar um café e vou pensar aqui o que eu quero escrever. Não, você tem que usar aquela ferramenta para um objetivo. Você dá um direcionamento para ela na hora de fazer um levantamento. Como a gente fez, como eu comentei que foi feito nesse curso. Precisamos disso com isso. E aí o chat vai lá e dá as palavras e tal. Lá fora, você foi a Israel recentemente. Deve ser lindo lá. Eu vi as fotos, então. É lindo, sim. E aí, o que você se deparou em relação a esse país que é um polo tecnológico, apesar das pessoas não saberem, né? Assim, não é tão claro, né? Você pensa Estados Unidos, Japão, né? Mas Israel também é uma potência, né? Nesse sentido. Sim, é uma startup nation, né, como é chamado. Então, a gente tem vários aplicativos que foram desenvolvidos lá. Por uma questão mesmo de cultura do país, como o país foi construído, né? Você tem um povo que precisou lutar para ter o seu país e construir ele. Então, é muito dessa origem também que vem essa inovação. Você precisa criar alguma coisa. Você está num país que mal tem água. Como é que você vai fazer? Você precisa de água, então eu vou inventar uma forma de fazer com que haja água potável da água salgada do mar. Então, eles trazem essas soluções. No entanto, na parte de mercado editorial, ainda é um mercado pouco explorado. O que é interessante. Mas, mesmo assim, você tem muito aprendizado de lá. Por conta disso, por conta da inovação, da cultura do país, da forma como as pessoas olham as coisas, né? Então, tem todo esse pensamento de resolver problemas. Porque, no final das contas, o que todo mundo está buscando é resolver um problema, resolver uma dor que a gente tem. A tecnologia vem para resolver uma dor, resolver a dor da acessibilidade, né? Do acesso, das pessoas poderem ouvir em vez de ler, se elas não podem, né? Ter como consumir os livros e levar esses livros para onde eles não chegam. E a mesma coisa lá com as soluções. Então, você tem sempre o pensamento da resolução do problema. É uma forma de pensar. E lá eu consegui observar muito isso nas pessoas e no jeito como as marcas de lá fazem as coisas. Sim. Então, você tem um problema. Qual é o problema do aplicativo desenvolvido em Israel, que pouca gente sabe, né? E que foi a solução e hoje a gente usa. Bom, eu preciso chegar em algum lugar de forma rápida e driblando o trânsito. E o que a gente tem? O Waze. Aí, tá vendo? Então, é a cultura de resolver os problemas. Eu tenho um problema, como é que eu vou resolvê-lo? E isso a gente traz muito no pensamento da inovação também. Então, é muito importante para quando você pensa em solução, você ter contato com essa mentalidade. Como é que eu vou resolver isso daqui? Bom, eu vou achar um caminho. Sempre tem um. E é o que eles fazem lá. Então, é uma coisa que eu estava conversando com uma amiga essa semana, né? A gente, todos nós, a humanidade, se paga para resolver problemas. A gente se junta para resolver problemas. Você é o resultado daquilo que você faz. Porque senão, para que você serve? Eu ouvi algo muito parecido há um tempo atrás. Que, na verdade, tudo que a gente faz é uma venda. Tudo. A gente se vende o tempo todo. A gente se vende pela roupa, pelo que a gente fala, pelo jeito que a pessoa tem experiência com a gente. Tudo é venda. E a gente também se vende como um solucionador de problemas. Exatamente. Então, é exatamente isso que todo mundo faz. Então, quando você está inserido numa cultura como Israel, como eu falei, que é necessário, não é uma questão de opção, você tem a necessidade de trazer a solução. Porque senão, como é que você vai ter água? É um país cercado por outros países que não queriam que ele existisse. Então, não dá para pedir para o vizinho.
Tem toda uma questão cultural, política ali no entorno. Tem toda uma questão política ali. Então, você tem que trazer a solução. Qual é a solução? Bom, eu vou resolver o meu problema da água. É um país que tem 2 gigantescos desertos. O deserto da Judéia e do Neguev. Mas eu preciso fazer comida para essa população que está vindo. Como é que eu vou fazer? Eles são de ponta na agricultura. Eles têm tecnologia de ponta na agricultura. Eles conseguem cultivar no deserto. Você passa pelo deserto de Israel, tem um monte de tamareira. Tem um monte de plantação. É verde. Existe um feriado judaico que é para plantar árvores. É o único país do mundo que, desde a sua criação, é mais verde. Nossa, eu não sabia disso. É muito interessante você ver, inclusive, fotos das regiões antes e depois. Porque era uma região, às vezes, desértica, que não tinha vegetação, e hoje tem. Olha só. Então, estar dentro dessa mentalidade é muito importante para você pensar em como resolver as coisas de uma forma nova. A necessidade que nos leva para o famoso água batendo na bunda, a gente vai ter que resolver isso aqui e não tem jeito. É um problema nosso e a tecnologia vem para isso. E o mesmo, voltando para os livros, vem a tecnologia para o e-book, para o audiobook, e seja lá mais o que vai surgir no caminho, né? Sim, exatamente. A tecnologia é uma forma de você dar soluções. E no mercado editorial, você também tem que abrir a cabeça das pessoas, e aí vem um pouco da mentalidade, né? Para as soluções. Mas sabe o que isso é legal? Porque, assim, por mais que haja essa resistência, pessoas como você, que atua de frente ali com inovação e que bate a cabeça para tentar trazer mostrar essa mudança que está ocorrendo. E você fala, olha, aqui tem um caminho, né? Eu acho que isso é muito interessante e é necessário. Se você for ver, você está, né, nessa atuação em inovação, você está abrindo caminhos para outras empresas. E o que é legal, que hoje você pode... por onde você pode percorrer hoje, é você chegar um momento e falar assim, olha, eu tenho uma empresa que há 200 anos funcionou desse jeito. Mas as coisas mudaram e eu não sei para onde ir. Então, se eu sou do segmento editorial, eu falo, não, deixa eu procurar a Tereza, porque aí eu quero... O que eu posso fazer de diferente para acompanhar essa transformação? Porque, assim, gente, não tem como dar ré. Foguete dá ré, deixa eu só alertar todo mundo, tá? Essa história que a galera fala, não, foguete não dá ré, vamos para cima. Gente, dá ré. Pesquisa no Google porque dá ré, não dá ré. Dá, não dá? Dá. Então, dá ré. Tá vendo? Tô falando. Então, como ele dá ré, então o que a gente faz? A gente não volta a fita, não tem mais fita, tá, gente? Dá pra enfim, não dá pra voltar. Mudou geral. E tudo simplesmente se impôs. Né? Então, assim, a gente precisa acompanhar isso. Hoje, se a gente for... Então, tem alguns pontos aqui para a gente tratar aqui. Mas, assim, se você pensar na galera que é mais jovem, que consome muito mais. A gente tem, por exemplo, um movimento da literatura YA, que é uma coisa que está muito em alta. Também vem, por exemplo, dos Estados Unidos, essa força gigante. Essa galera vai ler de formas diferentes. A gente tem aqueles aplicativos que o pessoal faz uma... Como é que chama? É autopublicação mesmo, né? Que eu uso o termo. Vejo gente bombando lá, tipo assim, eu simplesmente coloquei a minha história lá e bombou. Não precisei de editora, né? Então, assim, a tecnologia rompeu até isso. Rompeu para o autor. Se você for no caminho das redes sociais, por exemplo, antigamente você via um artista na televisão. Você corria para ver ele naquele horário que você queria assistir. A apresentação da Ivete Sangalo no Planeta Xuxa. Era aquele momento que você queria assistir. Hoje não. Hoje eu acompanho a Ivete aqui, ó. Tá aqui, Veveta, indo para lá, para cá. E eu tô aqui acompanhando como se eu fosse íntimo. Se eu encontrar com ela na rua, ela vai achar que... Eu vou achar que ela é, né? Que eu sou íntimo dela, mas não sou. Então, a tecnologia fez isso. Sim.
A gente tem a tecnologia aproximando também o leitor do autor, dando a possibilidade para ele explorar muito mais caminhos. Porque antigamente você precisava muito de uma editora para você realizar a publicação de um livro. Hoje não é mais isso. Você precisa de uma editora, ou você quer uma editora, muitas vezes, pela autoridade da editora e o plano de marketing da editora, que é o que vai te oferecer. Inclusive, o trabalho editorial, de refinamento mesmo da história. Mas a tecnologia não dá mais essa barreira para você realizar. Você tem formas de fazer isso. E é exatamente isso. Não tem como você ignorar isso. Você tem que se adaptar às mudanças. Então, as editoras tiveram que se adaptar às mudanças. Em relação a isso, aos autores que hoje têm um acesso diferente. E também vão ter que se adaptar nas inovações dos formatos, porque o que importa, na verdade, é que o leitor escolha a forma como ele quer consumir, desde que ele esteja consumindo o livro. Então, ele tem que pensar que é o negócio dessas empresas. Me importa como eu estou vendendo esse livro? O que importa é que eu estou vendendo ele. Que ele está chegando às pessoas, que ele está sendo consumido. E aí, abrir para negócios disruptivos. Como é que eu posso fazer com que o meu livro chegue a mais gente? Há pessoas que talvez não leriam ele na livraria, que talvez na cidade dessa pessoa nem livraria tenha. E também não depender só de uma pessoa, só de um gigante. A gente tem outras opções. E fazer as suas próprias coisas também. É sempre importante. A gente tem todas as parcerias no mercado, sim, mas também tem isso. Além de garantir, dentro disso tudo, a melhor forma de executar e a forma mais segura de executar. Porque o mercado editorial, muita gente não sabe, porque a gente, às vezes, tem o consumo do livro. Então, o livro está pronto na sua mão. Você não tem a ideia de quanta gente está envolvida em fazer aquilo. E quanto existe também do direito dentro desse mercado. O direito autoral é um direito muito específico e que precisa ser tratado com muito carinho para que tudo isso esteja ali garantido, inclusive a parte de inovação dos usos da tecnologia, tanto dos players quanto da inteligência artificial, numa capa, numa narração. Também ter a possibilidade de fazer um audiobook. Hoje, se você não tem essa possibilidade, quando você contrata um livro, você está deixando uma potência do seu mercado, de vender esse livro de fora. Você está ignorando isso. Está ignorando um mercado que vai se formar e vai acontecer. Você trouxe essa questão do direito autoral e é um ponto que a gente ia entrar mesmo, porque aí a tecnologia também rompeu a barreira nesse sentido, aí não de uma forma legal, que é aquela história daqueles grupos com PDFs de livros que a galera compartilha, não sei o que lá. Isso ainda é um problema na questão do direito autoral, né? Isso é um problema porque quando você está consumindo, eu entendo que as pessoas querem consumir livros e por isso buscam esses grupos, porque o poder aquisitivo para o preço do livro existe ali enfim, uma distância, né? Mas você pode fazer isso de uma forma legal. Quando você está consumindo PDF, você está deixando de beneficiar todo mundo que trabalha no livro. Então, o PDF ele não remunera o autor, o agente, a editora, as pessoas que trabalham na editora, que revisaram, que às vezes traduziram um livro estrangeiro. Então, todas essas pessoas não estão recebendo pelo trabalho delas. A pessoa que pega isso só vê a vantagem sobre si mesma. Tipo assim, não... Exatamente. E eu entendo que a grande vontade ali é ter acesso. Então, hoje você tem, pela tecnologia, um acesso legal. Você pode
ter acesso a livros dentro do seu celular, de forma muito fácil. Hoje a gente tem, inclusive, uma biblioteca no estado de São Paulo, que é digital. É verdade. E Eu que não você lembro o pode, nome, mas tem mesmo. você pode alugar os livros. E não são poucos livros, são muitos livros. E existe uma forma de remuneração dentro desse aplicativo. Uma remuneração que é justa para a cadeia. Sim, que é importante, né? Para todos que estão envolvidos nesse processo. Exatamente. Então, o aplicativo que eu trabalho é a mesma coisa. A gente tem uma forma de fazer e que remunera a cadeia inteira. Outros aplicativos da mesma forma. Então, não importa onde você vai escolher consumir, mas consuma de uma forma legal. Existem jeitos de você fazer isso hoje, sem precisar participar dos grupos de PDF. Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Tê, a gente já vai caminhando aqui pro encerramento. Eu queria ouvir de você, assim, o que você vê na questão de inovação para os próximos meses, anos? O que você vem observando, já que a sua atuação tá bem imersa dentro desse segmento? A primeira coisa é que a gente tem formas diferentes de consumir o livro. Então, hoje a gente tem uma disputa muito grande de atenção das pessoas. E elas não conseguem mais, tão facilmente, se concentrar mesmo numa leitura mais densa. Ela precisa de uma preparação para isso. Então, o livro pequeno, o livro seriado, ele fatiado, digamos assim, funciona muito bem e forma um hábito de leitura. A gente também tem a mesma questão no tamanho dos audiobooks. Também é uma forma muito mais próxima do entretenimento de tela, que muita gente está acostumado e que é muito mais fácil quando você está cansado, você optar por isso. Mas o audiobook traz a mesma coisa para você. Então, essa é uma tendência de consumo. E o digital vem para agregar também. Então, além do livro físico, você também tem a opção do digital, em primeiro lugar, e você tem esse consumo multimídia. Você escolhe aonde você vai ler. E a tendência é que a gente tenha mesmo essa sincronização, onde você começa em um formato e termina em outro. Inclusive, por um aumento do consumo de áudio, que a gente vê, inclusive, pelos podcasts. É verdade, é verdade. Então, a gente tem essa evolução do mercado nesse sentido. E também vejo que os players, os diferentes players e as diferentes formas de negócio vão ser uma tendência. A gente tem um mercado muito concentrado e um consumo muito concentrado também, majoritariamente, hoje no físico, embora o digital cresça muito. Não que ele vá desaparecer, ele nunca vai desaparecer. Essa discussão se o livro físico vai deixar de existir frente ao digital está totalmente superada, na minha opinião. A gente sempre vai ter o livro físico. Mas a gente vai ter mais opção de negócio. Ou seja, mais alternativa para as editoras, mais alternativa para os autores também. E a forma de conquistar esses autores vai mudar. Mais ainda, assim como a forma de fazer marketing, usando a influência, e também a proximidade do autor com o leitor. A experiência, no final das contas, hoje, é o que puxa. E vai puxar também, dessa forma, para o consumo de livro. Não, perfeito. Tchau, né? Acabou. Sobe os créditos. É isso, Tê. É isso. Essa mudança toda aí que vem, na verdade, depende de como a gente enxerga, né? Se a gente amplia e vê as possibilidades de negócios dentro do segmento, isso funciona para vários outros também. Ou se a gente se limita a bater de frente e ficar tentando brigar com uma coisa que não vai mudar mais. Pelo contrário, tende até a sair mais ainda do controle porque vão vir outras coisas, né? Então, realmente é um processo de mudança, muita coisa ainda vai acontecer nesse meio aí. Obrigado. Eu que agradeço. Pela presença, pela troca aqui, pela aula, porque é importante a gente começar a observar aí como a gente está transformando mesmo, como a humanidade está num processo de profunda transformação e transformação tecnológica também. Principalmente, e como isso vai agregar na nossa vida, é exatamente isso.
parem de lutar. Pensem como isso vai ajudar vocês. Como isso abre outras possibilidades. Não meça força, não vai rolar. Bom, é isso, gente. Obrigado, você que acompanhou aí. Antes de encerrar, só a melhor rede social, assim, pra galera que quiser seguir, ouvir mais sobre... não só sobre inovação, mas também sobre livros, que eu sei que você tem uma relação de amor também, assim. Não é só profissional, tem uma paixãozinha com livro. Paixãozinha... Uma paixão muito intensa. eu de quis muitos ser anos, irônico, mas não rolou. Intensa. Mas sim, Instagram, @videoslivros, é a melhor rede social. E quem quiser me contatar também, LinkedIn, Teresa Fátio. É muito fácil de me achar nesses 2 lugares. Então, fica, né, os contatos aqui. E você não deixe de se inscrever no canal, também comentar, falar outros assuntos que você quer aqui. Afinal, comigo pode falar sobre tudo. Comigo você pode, enfim, ser um sucesso. Obrigado, gente, e até o nosso próximo episódio. Tchau.